Bom, na última aula a gente viu o perceptron, né? E aqui está um esquema, né, de funcionamento do perceptron, que é uma unidade de processamento, tá, que tenta imitar o cérebro humano, ou, aliás, um neurônio humano. Tá? Então, é um modelo matemático, na realidade, simplista, para tentar, né, funcionar ou ser inspirado em como o neurônio, né, biológico, né, o nosso neurônio funciona. Tá? Então, isso foi inventado lá na década de 50 e tem até hoje utilidade. Tá? E ele foi o precursor de métodos, né, baseados em redes neurais que são bem mais avançados hoje. Né? Então, tem uma grande importância. Tá? Nós paramos na última aula no ajuste dos pesos. Né? Então, como nós ajustamos os pesos necessários, né, que são esses Ws aqui, para proporcionar o aprendizado desse modelo. Então, voltando um pouco aqui, esse é o algoritmo, né? O algoritmo é capaz de treinar esse perceptron. Tá? Então, nós inicializamos os pesos com valores aleatórios, tá? Na verdade, esse W é um vetor, o vetor W. Entramos em um loop no qual, para cada exemplo de treinamento X fornecido como entrada, né, para o neurônio, então você vai fornecer um exemplo como entrada aqui, né, fornecido esse exemplo, e cada X aqui, X1, X2 até XM, são as características desse exemplo, beleza? Poderia ser, no caso do trabalho aí de obesidade, poderia ser tipo, X1 poderia ser o peso da pessoa, poderia ser a altura da pessoa, beleza? E assim por diante. E aí, no fim, eu quero que me solte uma resposta Y, que é, por exemplo, o grau de obesidade dessa pessoa. Por exemplo, ok? Então, nós vamos apresentar para a rede esse exemplo X, e nós temos a resposta D. Então, nós sabemos qual é o desejado. Então, nós estamos treinando, nós temos rótulos de classe, né? Então, nós temos a resposta, tá? Essa resposta nossa aí é sabida, tá? Aí eu calculo a saída, Y, beleza? O cálculo da saída é tipo um produto interno, né? Uma combinação linear, no qual você multiplica o seu vetor X, aqui, por W, pelo vetor W, e soma tudo isso, beleza? Então, ocorre uma soma, tá? Você submete esse resultado para uma função de ativação, e inicialmente, né, o perceptron ele assume uma função de ativação que é uma função degrau, no qual, se o valor de Z dado como saída desse somatório, né, por maior que um θ, a saída vai ser tipo, se for menor que um θ, vai ser tipo menos 1, se for maior que um θ, mais 1. Beleza? Esse θ é um valor informado, tá? Poderia ser tipo 0 ou 1 a saída, tá? E aí você define na função de ativação. Então, na realidade, isso serviria para um problema de classificação binário, tá? Onde a saída ou é 0 ou é 1, beleza? Tudo bem até aqui?
Só me dá um yes aí no chat, Tudo bem. Beleza. Então, o 4 é simples. A rede flui, você passa pela rede essas entradas e vai ter a saída, tá? O que ocorre, né, para ocorrer o aprendizado, ele entra na situação de que... cadê aqui? Ele entra na situação que se o meu y, né, a saída y for diferente do que é o desejado, beleza? Então, se esses dois aqui, ó, for diferente, tipo, olha, eu queria que saísse 1, saiu 0, beleza? Então, ele vai se utilizar dessa condição de ser diferente na linha 5 para ajustar o peso W, tá? O vetor de pesos W. Então, caso a resposta não foi a que queria, né, significa que eu preciso ajustar os pesos. E ora, então, conforme eu disse, todo o processo de aprendizado se dá por ajuste de pesos, tá? Eu não posso mudar nada nessa rede. A entrada vai ser sempre aquelas entradas do conjunto de dado, a saída é aquela saída esperada que a gente vai comparar, né? E como que eu faço, então, esse modelo ser consistente com essas saídas, né? A única maneira é eu ficar ajustando esses pesos até que eu forneça uma entrada e ele dê a saída correta, beleza? Então, é um problema de combinação linear onde eu fico ajustando, né, esses coeficientes aqui de peso até que forneça o resultado correto, tá? E aí você vai fornecer vários exemplos e ele tem que começar a dar a resposta certa para todos eles, tá? Isso é o treinamento, beleza? Então, ele vai fazer isso até um erro aceitável. Então, a gente pode assumir que existe, de fato, um erro, mas a gente quer um erro bem pequenininho, tá? Então, você consegue aí verificar, fazer um erro total, né? Fazer um somatório desses erros aí, e verificar até que ele seja abaixo de um certo limiar, para que, então, interrompa o aprendizado, tá? Então, no fim, você vai ter um vetor de pesos ajustado, beleza? E aí esse vetor de pesos vai ser, então, fixado aqui, num segundo momento, tá? Ele vai ser fixado, esse vetor de pesos, para que nesse segundo momento seja o momento da predição, tá? O de teste, aonde aí ele está pronto para classificar novos dados. Aí você vai fornecer novos dados, e em função desses pesos treinados, ele vai dar a resposta, espera-se que seja tão eficiente quanto possível, tão eficaz quanto possível para dados não vistos, né? Então, esse é o princípio da classificação, né? Você treina no momento, depois você entra numa etapa de teste, onde o modelo treinado é usado, então, para classificar novos dados. Beleza? Alguma dúvida? Então, a questão que a gente parou, né? Eu falei um pouco, tá, de como ajusta os pesos. Então, o problema é como ajustar os pesos. Qual é a ideia, então, para que eu faça com que esse vetor forneça valores que no fim me dê a resposta correta para as entradas. Tá? Então, para isso, né, nós apresentamos uma fórmula, né, uma fórmula de ajuste de peso. Tá? Essa é a regra de ajuste de aprendizado do Perceptron. Tá? Então, eu tentei explicar no vídeo passado da onde surgiu, né, da onde que veio esse delta aqui, né? Então, de onde veio esse delta? Tá? Que mágica é essa, né, que Rosenblatt pensou lá na década de 50 para fazer esse negócio convergir, tá? E o Perceptron, então, ele resolve, de fato, esse neurônio, ele resolve qualquer problema linear, tá? Então, ele consegue, a partir disso, resolver problemas lineares e que sejam de classificação binária, tá? Quando você tem duas classes apenas, ele consegue resolver,
Tá? E aí eu vou adentrar mais nessa ideia. Para a gente mostrar, né, da onde veio isso aqui, né, eu falei na aula passada sobre falei sobre gradiente um pouco, tá? Que é isso aqui. Então, eu tentei dar uma ideia sobre gradiente e como que essa área, né, utiliza o cálculo, né, principalmente a disciplina de cálculo, a ideia de derivadas, para a gente conseguir minimizar o erro da rede, tá? Então, a ideia de gradiente, basicamente, você tem uma... Deixa eu fazer rápido aqui. Quando você tem uma função, o exemplo mais básico é a paraboloide, tá? Uma parábola, vai? E aí, quando você tem a derivada, você tem um gradiente aqui, que é a reta tangente, vamos supor, nesse ponto. Então, você tem um ponto x aqui, beleza? E essa aqui é a função f de x, e a derivada dela nesse ponto xt aqui, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, ela é positiva, né? Então, a gente diz que o gradiente é positivo, né? Então, o que nós fazemos então, tentar percorrer em oposto ao gradiente. Por isso chama gradiente descendente esse método, que nós queremos, então, encontrar, vamos supor que esse f de x é a minha função de erro e eu quero minimizar x. Então, para quem lembra lá no começo, eu disse que a maioria dos algoritmos, tá, de machine learning são tratados com uma função objetivo no qual você precisa minimizar, tá? Ou maximizar. Normalmente, minimizar o erro ou o custo. Então, você quer encontrar os pontos mínimos, né? E a gente viu isso lá no começo, desde IA, com hill climbing, coisas desse tipo aí, e a gente evoluiu para essa ideia de aprendizado, e nós queremos, então, encontrar, né, para essa parábola, o mínimo está aqui embaixo, tá? Mais ou menos. Então, nós queremos fazer o x, nós queremos fazer esse x aqui caminhar, nesse caso aqui para a esquerda, para encontrar o meu mínimo, beleza? Como esse gradiente ele é positivo, por causa da reta tangente, né? Nós caminhamos em direção oposta a ele, para que esse x seja ajustado devagarzinho para caminhar. Então, nós negativamos esse gradiente, tá? E aqui eu mostro isso, né? Que nós e aqui é a derivada pensando na rede, mas basicamente nós temos que ter uma derivada, tá, dessa função e nós conseguimos caminhar, né, fazendo sei lá, vezes menos 1, alguma coisa assim, colocando um sinal negativo, para caminhar em oposição ao gradiente, tá? E aí ele iria para o mínimo, ok? Então, esse é o método do gradiente descendente, tá? Essa é a ideia que vem daqui e que reflete na ideia de Rosenblatt aqui, beleza? Para que a gente consiga enxergar isso melhor, né, eu fiz uma prática aqui, tá? Então, eu tenho já um código meio que pronto aqui, tá? Então, vou avançar agora para essa parte mais prática, e aí a gente tem uma funçãozinha aqui que é só para verificar o que está acontecendo, beleza? E aí, olha só, de fato, eu criei duas funções aqui, tá? Então, em Python eu criei uma função chamada, como se fosse uma função objetivo, né? O bjfunc aqui. Isso aqui é o x ao quadrado, beleza? Que, por sinal, é isso aqui,
beleza? Vai expressar uma parábola dessa maneira. E aqui é a derivada dele. Então, uma função que calcula a derivada de x. Tá? Então, essa derivada é 2x, né? Derivada de x ao quadrado, 2x. Cai o 2 de cima, ali fica 2x. Né? Beleza, né? Isso é básico. Então, em função disso, eu vou tentar demonstrar essa ideia aqui. Beleza? Então, nós vamos fazer esse gradiente. Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Então, aí depois isso aqui vai ficar para vocês, e aí vocês exploram da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu vou criar uma função aqui chamada def, tá? Gradiente. Eu vou passar um estado, tá? Um estado inicial. Então, o negócio aqui, né, nas redes, né, é tudo estocástico. Então, a gente sorteia os pesos inicialmente são sorteados, né, números aleatórios, o número entre 0 e 1, por exemplo, aleatórios, e depois a gente tenta atualizar, tá? Então, a ideia é que aonde esse gradiente descendente aqui entra, né, na história da rede, é que o meu x, esse meu x, na verdade, é o meu... Quem sabe o que é esse x aqui? No caso do perceptron, eu tenho os elementos do perceptron aqui. Aqui. Beleza? O que eu quero mudar? O W. Tá? Os Ws. O que é o meu x aqui, então? Sendo que o meu f de x é o erro. Eu quero reduzir o erro da rede. O erro é a saída. Tá? A saída aqui deu errado, né? Tipo aqui, ó. Se o y é diferente de d, né, então é um erro. Eu vou contabilizar esse erro e eu preciso ajustar W. Então, o que é o meu x aqui? Ele seria esse peso, né? Seria o peso. Então, eu estou colocando o x aqui, mas esse x é o W. Ou seja, eu quero reduzir o meu erro em função de ajustes no W. Beleza? Então, grosso modo, né, um perceptron funciona desse jeito. Tá? Eu quero reduzir o meu erro, lá no fim, dado pela rede. A única coisa que eu posso ajustar para reduzir esse erro é ficar ajustando o W, só que eu não posso ajustar ele aleatório. O que eu faço, então? Encontro uma função diferenciável que expresse o meu erro, tá? Uma função convexa, e, de preferência, para que ele caminhe para o erro mínimo. Tá? E aí eu vou ajustar o meu W. Eu começo com o W aqui, o xt, depois eu vou, nesse caso, vou avançando para a esquerda. Tá? Essa é a ideia das redes neurais artificiais, trabalhar diretamente com essa ideia de gradiente, tá? O que acontece é que o perceptron ele é muito simples, né, e depois eu vou mostrar para vocês que ele não produz uma função diferenciável, mas a gente vai ver à frente, tá? Então, nós vamos tentar primeiro ver como funciona o gradiente, então. Então, a gente tem um estado inicial, é tipo um W inicial, vai? Um stepzinho, o que é esse step? É esse eta aqui, tá? Que é o passo que ele vai dar. Perceba que isso multiplicando todo esse delta, vai ser o tamanho do passo que ele dá aqui, tá? Se for muito alto, ele vai ficar pulando na parábola. Tem que ser um valor suficientemente pequeno para que ele caminhe devagar até alcançar o mínimo, tá? Não pode ser muito pequeno também, senão vai impactar na demora de convergência, tá? Então, vamos lá. Eu vou determinar aqui um old state, igual a 0 por enquanto, que eu preciso comparar aqui o meu estado atual com o meu estado anterior para que termine, né? Vai ser um processo iterativo esse gradiente. Uma pergunta, algum professor em cálculo numérico, alguém apresentou isso para vocês? Alguma fórmula desse jeito?
Talvez Newton, sim, baseado em Newton, alguma O outra Alfredo, acho que passou coisa semelhante, professor. Tá, A gente usava o Octave. entendi. Algum método de otimização. Então, isso aqui é um método de otimização, né? Então, eu vou determinar um threshold aqui, que é o mínimo erro que eu quero, o aceitável, beleza? Vou chamar de custo a minha função objetivo. Então, eu estou calculando quanto vale o meu f de x, beleza? Aqui é o f de x, tá? Passando o estado, tá? Então, eu dou um estado atual né, um valor inicial aqui, e aqui retorna, então, o custo da minha função, beleza? E isso aqui, na verdade, está invocando, né, essa função aqui. Ou seja, ele só está elevando o estado ao quadrado, beleza? Tá? A função é x ao quadrado, beleza? Então, o resultado dela y, né, é x ao quadrado. Forneço um x, ela me dá o x ao quadrado, beleza? Só para a gente... Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Só para a gente visualizar... Peraí. Só para a gente visualizar, eu estou usando essa função preview, tá, que eu já tinha implementado antes, só para dar um plot de como é essa função, beleza? Então aqui ele dá um plot na função, e aqui ele faz um pontinho vermelho, acho que é a cor vermelha, da onde está o meu estado inicial, beleza? Então isso aqui vai ser uma parábola, vai printar para mim uma parábola, e o preview, esse outro aqui é o estado, tá? Aonde que começou o meu ponto, beleza? E aí eu vou entrar num loop, tá? Onde eu vou fazer o valor absoluto do meu estado, o meu estado atual, menos o estado anterior. E enquanto esse negócio for maior que o meu threshold, eu vou ficar nesse loop, tá? Então, enquanto eu não conseguir reduzir o meu erro, né, entre o erro anterior e o erro atual, né, a diferença entre ele por um valor muito baixo, eu vou continuar na minha repetição aqui, tá? E essa repetição é um método iterativo que vai ir puxando esse x, tá, esse w, para a esquerda nesse caso aqui, beleza? Até que ele chegue aqui. Quando ele chega aqui, vão ocorrer poucas mudanças no erro. Porque, ora, pensando até na reta tangente aqui, a derivada aqui vai tender a zero, né? Beleza? No ponto de inflexão, a derivada é zero. Tá? Então, eu quero chegar nesse ponto. Beleza? Então, como que eu posso fazer? Eu vou inicialmente dizer que o meu estado anterior é igual ao estado atual, para poder comparar. E aí eu vou fazer o meu estado atual é igual ao meu estado anterior, menos um step, tá? Um step que eu forneci, esse step é o eta, beleza? É esse cara aqui, tá? Vezes, tá? Tô ponderando, então, por eta, vou chamar a função derivada agora, derivativa do estado, beleza? Então,
que é isso aqui, né? Isso aqui é como se fosse o meu W no tempo t mais 1 é igual o W no tempo t menos 1 eta vezes a minha derivada, tá, da função. Beleza? Deixa eu ver se dá para fazer assim. A derivada da função. Ok? Tá, aqui é muito, isso aqui na verdade, isso aqui, beleza? Para o perceptron, tá? É o meu delta aqui, beleza? Vamos continuar. Então, isso aqui vai provocar, então, veja só, eu vou pegar o meu estado atual, vou incrementar a ele, vou subtrair dele um componente, tá? E esse componente é o valor da minha derivada, vezes um passinho, beleza? Então, quando a derivada é positiva, isso aqui fica negativo. Então, faz com que eu diminua o meu valor de estado, tá? Quando a derivada é negativa, isso aqui vai incrementar, então, menos com menos dá mais, vai incrementar o meu x. Quando ela é negativa é quando ela vem pelo outro lado aqui, beleza? E aí vai empurrar o x para a direita, ao invés da esquerda nesse caso, beleza? Então, vamos lá. Aí está terminando. Agora, peraí. Vou fazer a função. Então, eu quero saber o custo. Tá? Então, o novo custo vai ser o BJ, func, e o novo estado. Tá? Então, isso aqui é um estado novo. Tá? New state. Beleza? Aí, eu vou fazer um preview também aqui desse estado. Para saber para onde foi o ponto. Tá, então, vou colocar o ponto no gráfico de novo para saber para onde ele foi, beleza? E aí, incrivelmente, eu acho que é isso, beleza? É isso. É um processo iterativo de minimização, tá? Vou colocar aqui um state igual a 7, um step pequenininho de 0,1, e aí eu vou chamar essa função, tá? Então, essa é a função gradiente. Vou chamar essa função gradiente, vou passar o state, state step, é isso? State step, beleza? E agora é rezar, vamos ver. É para ele mostrar um gráfico aqui, com a situação avançando. Ops, faltou 2 pontos aqui, né? Isso. Olha lá. É para parar, hein? Pelo amor de Deus. Parou. Beleza? Então, perceba que eu sorteei um estado 7, tá mais ou menos aqui, ó, né? 7. E aí ele foi caminhando, né, oposto ao gradiente até que encontrou o mínimo. No mínimo ele vai parar, porque eu peço para parar quando a diferença do erro entre o estado anterior e o atual seja, quando ele for menor que um certo valorzinho, eu coloquei esse valor aqui, ele interrompe, beleza? Então aqui os passos vão ficando cada vez mais próximos um do outro, tá? Porque a derivada vai tendendo a zero, então devagarzinho ele vai convergindo, o erro vai mudando um pouquinho, e ele chega aqui, veja só, de fato, para x ao quadrado, né, o ponto de menor valor é o ponto zero, beleza? O x igual a zero. Tá? Então,
ele alcançou aqui. Alguma pergunta? Nenhuma salva de palmas, nada assim? Nenhum. Uau! Uau. Beleza, tá? Então, essa valeu aí, acho que foi o Pedro que falou isso, sei lá, não sei quem que falou aí. Mas isso aqui é base para muitas das coisas que existem, tá? Em problemas de aprendizado de máquina, tá? É levar o problema para um problema de otimização, onde você tem que minimizar um erro em uma função convexa, tá? Com região convexa, e tentar, de fato, derivar isso para alcançar essa região de mínimo erro, tá? Vou fazer um -7, tá? Vou começar pela esquerda aqui, só para ver o que acontece. Olha lá, ele foi também. Beleza? Foi. Então, esse ajuste é proporcionado, então, por essa formuleta aqui, tá? Em função da derivada, tá? E basicamente por uma análise dos sinais, né, do gradiente, tá? Conseguir, então, adaptar o peso, tá? Então, é isso que ocorre na ideia do perceptron aqui. Essa adaptação do peso se dá através disso, beleza?